adoro essa diversidade. Sim. Acho que isso é rico. Olha, eu tenho aqui inúmeras perguntas. O Della Riguera citando Rogério Granzella, a Ana dizendo que estudos realizados na Academia Francesa de Medicina apontam um ruído forte como responsável por grande parte das depressões nervosas e de muitas enfermidades orgânicas. E ela diz que está preocupada porque ela se acalma ouvindo o Iron Maiden. Aí o Della Riguera diz que esses funks, Marcelo, assim como o tal do sertanejo universitário, é produto do meio fonográfico que, com o advento da pirataria, hoje lança essas aberrações visando vender 40 mil cópias. O Rex pergunta aqui, na opinião do entrevistado, o jovem hoje não é capaz de entender mensagens subliminares da música? A percepção hoje é menor do que antes? Pergunta o Rex. Eu também, eu não me arrisco a surfar aí nessa opinião. Mas o que eu trago é assim, a consciência, ou quando eu digo o ouvido crítico, ele é a consciência do ouvido, porque assim, a música hoje ela virou uma coisa meio mágica, ela existe, ela é a trilha sonora da vida das pessoas, então as crianças elas vão, principalmente as crianças estão com aquele foninho de ouvido, elas estão indo para todos os lados, mas eu percebo assim, e me preocupa realmente essa total ausência de que existe uma consciência por trás dessa história, de que existe, por exemplo, o interesse às vezes de venda. Sim, comercial. De venda comercial, sim, claro. Né, do produto comercial, etc, etc. Só que, por outro lado, o ser humano ele tem uma coisa assim, que é o bom gosto, o bom senso, não adianta, né? Tem, sei lá, comeu lá chocolatinho, lá é difícil de não gostar, né? Então, quando você dá o chocolatinho para as pessoas, quando dá o docinho, mas todo mundo gosta de doce. Então, com a música é a mesma história. Se você esconde as coisas boas e não ensina as pessoas a irem buscar coisas legais, ela vai se contentar com o que tem. Dá lá, sei lá, água e sal e fala, é isso, se vira. Agora, se você começa a ensinar, fala, ali tem peixe, você pode pescar, para lá, daí você faz o peixinho frito, e é bobo, né? O cara fala, pô. Então, essa é a experiência que eu tenho muito hoje, e eu vejo, o que é muito importante a gente destacar, é uma explosão da música alternativa, que já é um fato revolucionário. E isso vai causar uma mudança drástica no nosso futuro, que a gente nem sabe direito o que vai ser, porque é a primeira vez que isso ocorre na história da humanidade. Nunca música alternativa, talvez na Idade Média, né, que tinha os trovadores, que também foi podemos entender como música alternativa, né, a música oficial era a música da igreja, então. Mas hoje, é um dado até interessante, mais de 90% da música ouvida pelas pessoas na América Latina hoje não passa pela mídia central. Poxa. Ou seja, é a música feita do gueto para o gueto, do bairro para o bairro, enfim, né? Uhum. Existe o hip hop, é uma explosão fenomenal. Então o cara tem um computador lá, ele vai lá, ele produz aquela música que fala da comunidade dele, para a comunidade consome essa música, ou se não, eu tenho hoje, o cara, por exemplo, a gente estava falando em jazz, né? Jazz que tem aquele público pequeno, mas eu tenho hoje guetos virtuais de jazz, né? Literalmente ali, com músicos de jazz hoje que começam a se encontrar com um público de jazz dentro da internet. Então eu vejo tudo isso como uma revolução musical muito forte acontecendo. E daí eu não sei se eu vou até me antecipar, mas eu trago um pouquinho para esse nosso programa, porque existe um outro fator. A música, qual que é a grande mudança na música nos últimos 10 anos? É a música digital. Acabaram as gravadoras, né? Então hoje se produz em casa, a partir de um computador. Hoje o artista está muito mais livre para produzir, porque ele tem essa coisa da música independente, música alternativa, estourando. Então a ferramenta tecnológica ela é muito importante no processo. A música, tem uma frase do Bob Moog, que é o inventor do sintetizador moderno, que eu acho muito interessante. Ele fala, a música e a tecnologia andam meio juntos, e uma coisa tem que acompanhar a outra. Então, sei lá, no começo a gente pensa num tambor lá, com a pele esticada, isso era uma ferramenta tecnológica para fazer música. E quem não aprendesse isso acabava ficando excluído. Daí vieram
os instrumentos, né, de orquestra, o violino, que é mais tecnologia do que o violino, toda uma tecnologia envolvida, a maneira de tocar e tal. E hoje, qual que é a tecnologia do nosso tempo? É o computador. Então, nós também acreditamos que hoje um curso de musicalização que não leva em consideração as novas tecnologias é muito complicado, porque ele não fala da música atual. Ele não conta como é feito, por exemplo, a música eletrônica. E tudo virou meio mágica, né? Porque hoje você tem afinador de voz, você tem, né, super equipe, um monte de brinquedinho aí que você bota o processo. Não tem o Photoshop. Photoshop as pessoas são mais fáceis de entender, né? Tem o Photoshop do som. Então é necessário que você conheça o processo de produção. Então, tudo isso para falar, essa coisa do ouvido crítico, ele é ouvir música com o cérebro, e não só aquilo que você falou, né? Enxergar, enxergando, ouvir, ouvindo. Né? Compreender com o cérebro, com a compreensão de como isso é feito, e não caindo nos contos, né? Porque muitas vezes... Greg, antes da gente entrar, eu quero me aprofundar mais nesse projeto, né? Da Quanta, mas eu tenho aqui uma discussão sobre gêneros, estilos. Um gosta de axé, outro gosta de rock, aquela que é ideal, que não é o ideal. Eu vou sintetizar, né, toda essa discussão em uma pergunta simples. Eu costumo dizer que o melhor vinho que existe é aquele que você gosta. Se é caro, se é barato, não interessa. A música, ela pode ser classificada como boa ou ruim, ou a melhor música é aquela que lhe agrada também? Mais do que isso, né? A gente tem que entender que a música, ela não é só entretenimento. Sim. Então ela não é, às vezes, só uma coisa para agradar. A música é uma coisa que provoca emoções. Quando o Brasil faz o gol lá na Copa, né, que entra aquela musiquinha que provoca toda uma emoção na gente, enfim. Eu gostei da tua comparação com o vinho. Eu gostaria de dizer assim, qual que é a melhor maneira de desfrutar um vinho? Não adianta eu pegar um vinho qualquer, inclusive vou até escolher aqui um vinho de baixa qualidade, eu te chamo e falo, ó, isso é vinho. E aí pronto, você vai tomar aquele vinho, o resto da vida, e vai gostar até, né? Porque... Agora, eu acho que é muito mais interessante, ao invés de eu falar, olha, esse vinho teu não presta, eu falo, ó, legal, você gosta desse vinho aí que você está tomando? Vem aqui, experimenta esse também. Experimenta agora, isso aqui é da Argentina, agora você vai experimentar um espanhol. Percebeu a diferença de um outro? Não, olha, é isso, a diferença é que o espanhol tem mais tanino, o argentino tem menos. Um tem mais couro, tem menos couro, e aí vai. Daí eu aprendi, daí tem todo um prazer de não só o gosto do vinho, mas um prazer em saber apreciar um bom vinho e saber a diferença de um vinho e outro. Isso dá uma satisfação pessoal muito grande, porque é uma coisa, inclusive, de novo, né, voltando, pensando na participação do cidadão na sociedade, né? Quando ele tem essa capacidade de entender e compreender e conversar sobre isso, então daí ele entra já no clube de sommeliers. Eu defendo a mesma coisa para a música. Então a criança, que ela chega lá na escola, nós defendemos a troca, o processo de intercâmbio. Então ela chega na escola, as crianças ela têm a preferência dela. Então ela fala, ótimo, traga-me uma tua música, eu quero até ouvir, olha que música legal que você está tocando. Agora, você quer ouvir a minha também? E isso funciona, que é uma maravilha, porque essas crianças, vou mostrar uma coisa, não sei se vocês já perceberam, como que as crianças ouvem música hoje em dia. A maioria tem lá, né, hoje em dia um MP3, se elas têm acesso, né, tem um MP3 player, é um barato que elas sentam uma do lado da outra, e elas dividem o cérebro no meio, porque uma tá ouvindo a música dela, daí ela pega o outro lado do fone de ouvido e bota no ouvido do outro, cara. Sim. E o outro com a música dele bota... Então existe um sentimento muito bonito em música, que é o de compartilhar a música. Isso que a internet está, inclusive, estourando essa coisa. Porque as pessoas gostam de mostrar para o outro o que ela está ouvindo, e também gosta de ouvir o que o outro está ouvindo. Compartilhar. Então, numa sala de aula com 30 crianças, você estabelece um movimento assim. Então, daí você tem uma... como eu citei já, né, como uma aluna, chegando depois no final da experiência no projeto piloto, eu gostava só de um estilo e agora eu descobri que eu gosto de outros estilos musicais também. Então, realmente, a diversidade é o ponto. Nós temos que abrir as portas e nunca, né, fechar numa coisa só.
e deixar o bom gosto decidir, porque ninguém é bobo. Meu amigo Rex Tank, que nos escreve de Salvador, ele quer saber o seguinte: uma polêmica na Bahia hoje é um projeto de uma deputada estadual que proíbe a contratação de grupos com música de duplo sentido em eventos bancados pelo Estado. O que o entrevistado pensa disso? É censura? É preconceito? Bom, eu não sei qual que é o duplo sentido. Tem aqueles funks, por exemplo, de sexo que abordam a questão sexual, né, muito explicitamente. Isso é uma coisa que tem que ser tratada com muito cuidado, realmente. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito do Michel Foucault, aquele filósofo, que ele falava que as crianças elas têm que ser protegidas da própria sexualidade. Né? Então, inclusive, o ser humano, nós não sabemos direito ainda como é que é esse negócio aí. Imagina a criança. Então, eu acredito sim que as crianças devem ser protegidas. Eu acho que não é necessário, não há necessidade. Eu gosto muito de levar para o outro lado. Então, quando eu faço oficinas com crianças, a criança ela tem uma coisa que é uma curiosidade absurda. E a curiosidade é o melhor elemento para se trabalhar com música. Curiosidade e senso crítico, né? A criança é autêntica. Ela é perfeita. Ou gosta ou não gosta. Então, quando você começa a mostrar algumas coisas diferentes, então você vai lá, começa a pesquisar uma música diferente, um jeito diferente de fazer som, vamos criar música, vamos arrastar a cadeira, tocar buzina. Ela esquece completamente lá o funk carioca, que seja, que está com duplo sentido e tal, e acaba se concentrando na parte legal da história, né? na parte construtiva e tudo isso. Eu acho que assim, a sexualidade, a violência, toda essa história aí, eu acho que eu não vejo por que isso daí tá na escola de uma maneira, a não ser que seja ali de uma maneira orientadora e tal, mas aí também não é minha área, eu prefiro ficar na música. Conta pra gente assim, na prática,